Bem, boa noite então a todos. Agradecer a vossa presença e aqui em específico a presença da doutora Mónica Ramos em representação da Junta de Freguesia. Pronto, e os restantes também, como é óbvio, e especialmente depois também a nossa autora, a Maria do Carmo Pissarra, que vem apresentar o seu livro, Projetar a Ordem. Pronto, passo já a palavra. Também não estou agora a fazer nada. Pronto, então, muito boa noite, muito obrigada ao Cineclube por me convidar para estar aqui. Desejo-vos uma vida longa e continuem a manter esta energia, este entusiasmo. Hoje em dia é preciso cada vez mais ter essa energia, este entusiasmo, até porque, na verdade, e eu também gostava de saudar esta iniciativa de assinalar assim os 50 anos de 25 de Abril. Como sabemos todos, não é? A democracia que nós temos é muito frágil e está longe de estar assegurada, não é? E também por isso mesmo precisamos de continuar a recordar-nos o que é que foi uma longa ditadura e que efeito é que essa longa ditadura teve sobre todos nós, porque não é passado, é presente. E é tanto presente que, hoje em dia, voltámos a ter deputados da extrema-direita no Parlamento português, não é? E, portanto, é realmente preciso também olhar para os filmes e tanto quanto possível, se calhar, ler também investigações como a minha ou do professor Fernando Rosas, que já esteve aqui convosco, precisamente para recordar o que foi essa ditadura e as marcas que nos deixou também em termos de identidade, de memória e de imaginário. Bem, na verdade tudo isto começou com um convite do Cineclube para eu vir comentar para programarmos e vir comentar algumas edições do Jornal Português de Atualidades Cinematográficas. O que é que era o Jornal Português de Atualidades Cinematográficas? Era um jornal cinematográfico que passava antes das longas-metragens nos cinemas, foi criado pelo António Ferro, o diretor do Secretariado Nacional de Propaganda, da Propaganda Nacional, mais tarde Secretariado Nacional da Informação. É um organismo que é criado em 1933, quando sai também a Constituição do Estado Novo e, portanto, vem coroar, entre aspas, a partir de 26 temos uma ditadura militar, a partir de 33 está constituído também legalmente o Estado Novo e o SPN, mais tarde CNI, é o braço da propaganda desse regime. O António Ferro, que era uma figura, era um intelectual português que até tinha alguma tradição de rebeldia e que esteve ligada ao Orfeu e que tinha amigos como Fernando Pessoa ou Mário de Sá Carneiro, a dada altura é assumidamente um homem fascinado por ditadores, entrevistou para jornais portugueses figuras como Gabriel D'Annunzio, ainda como Mussolini, chegou a ter um encontro fugaz com Hitler. Então é ele que, na sequência de uma longa entrevista que ele faz a Salazar, em 1932, é ele que é convidado para dirigir o Secretariado da Propaganda Nacional, o que ele faz um bocadinho orientado por princípios próximos do fascismo italiano, mas também, na verdade, bebendo alguma coisa do nacionalsocialismo. E tem-se falado muito das influências mais do fascismo e pouco do nacionalsocialismo. E, na verdade, este meu livro fala também da Revolução de Maio, que vocês viram aqui, ou alguns de vocês viram, precisamente explicando que na gênese teve como modelo um filme alemão de um realizador chamado Luís Trenker, que com a Leni Riefenstahl, a cineasta nacional-socialista, protagonizou uma série de filmes de montanha. Bem, para não me desviar muito do assunto, então o Ferro pensa aquilo que ele vem a chamar política do espírito e que, na verdade, é uma maneira de instrumentalizar a cultura e os criadores, os autores, para promover a nova ordem e as ideias que a nova ordem trazem. E ele acaba por definir mal o que é a política do espírito pela positiva, acaba por definir, sobretudo, a política do espírito pela negativa, e a política do espírito pela negativa tem um dispositivo que é a censura. A censura que
pronto, sabemos todos, acabou por ter um largo lastro na maneira como nos exprimimos, mas que teve também, afetou a literatura, o teatro, o pensamento em geral, e claro, também se fez sentir sobre o cinema. Os jornais que vamos ver, naturalmente não tinham esse tipo de problemas, em geral não eram censurados porque eram jornais filmados que mostravam aquilo que interessava ao regime e estavam muito dependentes daquilo que o próprio regime assumia como a atualidade que interessava ver. Não mostravam notícias estrangeiras, ao contrário daquilo que aconteceu aqui ao lado em Espanha com o Nodo, os noticieros e documentais do Franco, não é? A partir do momento em que passa a haver também uma ditadura em Espanha, e coexistiu nos cinemas portugueses com a exibição de jornais como os Pathé ou como os Éclair, que eram jornais que vinham de França, dos Estados Unidos, de Inglaterra, e esses sim seriam censurados e não poderiam mostrar coisas que eventualmente o regime não queria que soubesse ou que fossem vistas. O jornal número 1 é, quanto a mim, um dos jornais mais interessantes, acaba por evidenciar muito o posicionamento português relativamente à Segunda Guerra Mundial. Verão, depois poderemos falar sobre os filmes, eu não vou aqui também desvelar muito o que é que vamos ver. No final estou aqui e podemos conversar sobre isso. Sobre o jornal português, concretamente, queria dizer que existiu então, o António Ferro tinha este desígnio, desde 33, queria um jornal de atualidades. Na verdade, todos nós sabemos, ou acho que é mais ou menos senso comum, que Salazar não era propriamente alguém que alargasse muito os cordões à bolsa. Demorou bastante tempo até que António Ferro tivesse dinheiro para criar este jornal de atualidades. Isso acontece em 1938, o jornal é produzido até 1951 e, na verdade, deixa de existir porque os nodo-espanhóis entram, a dada altura, no mercado português, começam a ser produzidos por uma produtora que era a Doppler Film, ou em associação com a Doppler Film, e eram muito mais bem feitos, tinham muito mais meios do que o próprio secretariado dotava o Jornal Português de Atualidades para ser filmado. Entretanto, acaba o Jornal Português, mas não significa que deixem de existir atualidades. Há um período em que se está a repensar um bocadinho o que é que vão ser, e a partir de 53 surgem as imagens de Portugal, que duram até 1970, e que essas sim, ao contrário do Jornal Português, têm uma produção quinzenal, que era também uma das coisas que o Nodo tinha uma produção regular. O Jornal Português apareceu como uma revista mensal que passava nos cinemas, nunca foi tal. A média ao longo destes anos todos em que foi produzido, saíram 101 números. Nos meus livros não digo isso, mas depois de se fazer um bocadinho o apuramento, também por causa desta edição em DVD que a Cinemateca lançou, acabaram por se descobrir, ou por se considerarem jornais portugueses, alguns documentários que existiam e que eram números especiais, números temáticos. Uma das coisas em que este jornal português, apesar do nome, mostra que não era um jornal ou uma revista de atualidades, é que, na verdade, para além de ter um hiato muito grande entre a sua produção, na verdade, muitos números são números especiais e monotemáticos. Há imensas manifestações a Salazar. Por exemplo, quando o Duarte Pacheco morre, também há um número especial dedicado ao Duarte Pacheco. Quando o Franco vem a Portugal, há 3 números especiais bastante aborrecidos sobre a vinda do Franco a Portugal. Quando, a dada altura, vem a Portugal o Conde Jordano, a mesma coisa. Portanto, há assim uma série de edições especiais. As manifestações a Salazar, eu antecipo já um bocadinho, na verdade vão ver as imagens, que são sempre impressionantes, do Terreiro do Paço, com dezenas de milhares de pessoas. E o José Saramago,
creio eu, é a pessoa que melhor retratou como é que estas sessões, estas manifestações aconteciam no seu livro Levantado do Chão, não é? Na verdade, muitas pessoas acabavam por ir compulsivamente a estas manifestações que eram organizadas através das casas do povo, que realmente são criadas mais ou menos nesta altura, em que é criado o Jornal de Atualidades, mas também, eu já vos falo sobre isso, em que é criado um dispositivo que é o Cinema do Povo. Então, o António Ferro era um homem realmente muito inteligente, muito articulado. Ainda hoje, às vezes, dizem em Portugal com alguma nostalgia, nunca mais tivemos o António Ferro. Eu fico sempre um bocadinho, só não me benzo porque não sou católica, mas na verdade é um grande disparate, porque aquilo que o António Ferro fez foi pensar de uma maneira totalitária a utilização da cultura em Portugal. E isto não é uma política cultural, é uma instrumentalização da cultura para formatar a maneira como as pessoas se pensam e como pensam o país. E daí ainda hoje termos aquele discurso sobre a Portugalidade, muito dele foi constituído durante este período da política do espírito do António Ferro. O jornal português, naturalmente, cumpriu um papel nisto. Quando eu escrevi os meus primeiros livros, não tinha sequer a noção desse impacto. Só quando escrevi, agora mais recentemente, durante o primeiro confinamento, este livro, é que acabei por... Bom, eu vinha fazendo a pesquisa já há 10 anos, entre outras pesquisas que fui fazendo, e que eu dependo muitas vezes de bolsas de estudo para continuar a trabalhar. E durante este ato dos 10 anos estive a fazer outro tipo de pesquisa, mas encontrei na Torre do Tombo a documentação de um dispositivo chamado Cinema do Povo, que volta e meia era mencionado, mas não havia informação sistematizada sobre o início, o fim do Cinema do Povo, como é que tinha sido, como é que tinha funcionado. O Cinema do Povo é criado também... Bom, na verdade as primeiras projeções acontecem em 35 em Lisboa, nas praças, em grandes praças como o Terreiro do Paço, que pudessem albergar o máximo de pessoas, mas também em bairros populares como a Moraria, em que viviam pessoas extremamente pobres. O Cinema do Povo organizava também projeções em sindicatos, em quartéis militares, e, em geral, utilizava sempre um dispositivo que era para além dos filmes, que eram filmes de propaganda, filmes de ordem, que o SPN também, entretanto, tinha começado a produzir, por exemplo, manifestações anticomunistas e coisas assim. Estas apresentações eram sempre antecedidas por uma apresentação feita por alguém, uma figura do regime. Podiam ser jornalistas, podiam ser pessoas da União Nacional, e o que acontece é, em 1935 experimenta-se fazer isto em Lisboa, e em 1936, portanto, no verão ao ar livre, no inverno nos tais quartéis, juntas de freguesia e assim. Nesta altura estão-se também a criar as casas do povo. E o que é que vai suceder? Em 1936 acontece o início da Guerra Civil em Espanha, no verão, e muito rapidamente o cinema torna-se itinerante. E antes do final do ano, o Cinema do Povo passa a circular por todo o país, onde vai mostrar os filmes da ordem. E também, para mim, foi interessante descobrir que ainda antes, por exemplo, da Revolução de Maio, ter estreado em Lisboa, no Tivoli, numa sessão de gala com a presença do próprio Salazar e do António Lopes Ribeiro, o cineasta do regime, o filme foi passando por todas as aldeias que eram visitadas pelo Cinema do Povo, pelo cinema ambulante. A partir de 1937 passa a existir não um, mas 2 caminhões de cinema ambulante que estão equipados com equipamento que permite uma maneira autónoma em aldeias onde não há eletricidade, onde as pessoas nunca viram cinema, muitas vezes, e sobretudo nunca viram cinema sonoro. Estes caminhões levam então os filmes a estas aldeias, têm instruções para mostrar os filmes nos sítios, nos adros da igreja, nos sítios onde caibam o máximo de pessoas possível,
E, em geral, não são apenas as pessoas da aldeia, há pessoas que vêm das aldeias limítrofes para virem também assistir a este prodígio que, na verdade, eles também associam ao desenvolvimento que o Estado Novo supostamente vai trazer, não é? Um regime modernista, moderno, que lhes traz filmes, que lhes traz som, e eu encontrei na Torre do Tombo os cadernos de viagem que as equipas do Cinema do Povo eram obrigadas a manter. Ao princípio são pessoas muito pouco alfabetizadas, em geral as equipas eram um motorista, um projecionista e um ajudante, e alguém tinha de escrever e mandar sempre depois das sessões um relatório sobre quantas pessoas tinham estado na sessão, como é que tinha corrido, o que é que tinha sido dito, e também caracterizar o tipo de público que assistia às sessões. Muitas vezes também, também como aconteceu em Lisboa, estas sessões eram normalmente apresentadas por pessoas da União Nacional, a dada altura por pessoas que eram os presidentes da Casa do Povo, e a partir do momento em que foi criada a Legião Portuguesa, muitas vezes por pessoas que estavam ligadas à Legião Portuguesa. E os filmes eram explicados às pessoas previamente. Os filmes que eram mostrados muitas vezes não eram filmes portugueses, é por isso que quando a Revolução de Maio fica pronta em 1938, o filme é mostrado exaustivamente. Viram que é um filme anticomunista, não é? E um dos centros do Cinema do Povo é precisamente fazer propaganda anticomunista. E, portanto, levam-se filmes, em geral, de promoção da ordem. Por exemplo, a dada altura, há filmes de propaganda do próprio Franco. Há 2 filmes que as pessoas detestam e que os próprios governadores civis escrevem a dizer: mas porquê é que mostram este filme? As pessoas não gostam, o filme está muito estragado. Mostravam um filme chamado Raça e um outro filme que é sobre a conquista do Alcazar de Toledo, e que são filmes pró-franquistas, não é? Isto é um período de 1943 em que também se está ali a cimentar a tal Irmandade Ibérica, e estamos no período ainda da Segunda Guerra Mundial, e tudo isto corresponde a programas políticos e de formatação também da cabeça das pessoas. Como é que eram feitos os itinerários do Cinema do Povo? Na verdade, pedia-se aos governadores civis que escolhessem quais eram as aldeias que deviam ser visitadas pelo Cinema do Povo, atendendo precisamente a esta ideia de que deviam ser sítios onde não havia cinema, em que as pessoas eventualmente nunca tinham visto sessões, e muitas vezes há pessoas de localidades mais desenvolvidas que se queixam e que escrevem para o SPN-SNI: mas porquê é que nós não acolhemos sessões de Cinema do Povo? Nós também queremos e não sei o quê. Mas, na verdade, o desígnio era mesmo esse, de atingir as pessoas mais iletradas possível para potenciar ao máximo o efeito destes filmes sobre a cabeça daquelas pessoas. Há bocado perdi-me, mas aquilo que eu queria dizer é que alguns dos filmes que eram mostrados eram filmes em inglês, e a maior parte das pessoas, como sabem, eram analfabetas ou liam muito devagar, e para elas era extraordinariamente difícil acompanhar o ritmo das legendas, que por sua vez também já tinham sido censuradas e muitas vezes, já estavam filtradas por aquilo que o regime achava que devia ser. Portanto, temos aqui um dispositivo muito potente, que é copiado de um dispositivo que existiu na Alemanha Nacional Socialista, só que os nazis tinham muito mais meios, tinham muito mais cinemas, tinham muito mais carrinhas ambulantes e tinham 1000 caminhões a circular por toda a Alemanha a mostrar filmes de ordem. Também no início do Cinema do Povo, o secretário... o António Ferro era o diretor do Secretariado Nacional da Propaganda e era coadjuvado por um senhor chamado António Essa de Queiroz, neto, creio eu, do Essa de Queiroz, escritor, e então o António Essa de Queiroz chegou a escrever algumas vezes para a Embaixada Alemã em Portugal a pedir filmes de promoção da ordem. Não podiam ser filmes nacionais socialistas ou filmes antissemitas, mas eles queriam filmes que mostrassem a importância de ter um Estado forte.
Portanto, tudo isto acaba por ajudar a criar uma determinada ideia em Portugal favorável à manutenção de um regime ditatorial, acaba também por criar um anticomunismo primário, e no meu livro explico também isso, e também, pronto, acabo por contar a história ao longo dos anos e que tipo de filmes é que foram sendo mostrados e como é que a programação foi mudando, porque também vai mudando ao longo dos anos. Há logo um contraste extraordinário, que é, no norte do país, quase sempre as sessões de propaganda são doutrinadas por pessoas que o padre, o professor ou a professora, a pessoa da Legião Portuguesa, e no Alentejo, para sul, isso acontece muito pouco. E se forem ver, mesmo o mapa eleitoral português, durante anos, traduzia muito isso. Havia um anticomunismo primário no norte do país, muito fruto também de toda esta propaganda que foi incutida durante muitos anos. E nós às vezes pensamos que estas coisas não se sabe bem porquê, mas correspondem de facto a um imaginário que foi trabalhado e que foi deixado pelo Estado Novo. E, portanto, durante décadas tivemos o lastro disto, e quando o José Gil escreveu aquele livro Portugal Hoje, o medo de existir, ainda hoje, ainda se referia muito a este lastro deixado por esta propaganda do Estado Novo, que formatou o modo como nós nos pensamos também como povo, como pessoas, que formatou o modo de pensarmos, a maneira como queremos viver e concebemos ainda hoje a nossa democracia. No livro Projetar a Ordem, acabo por contar como este dispositivo existe desde 1935 e vai até 1954. Há um capítulo em que eu conto as histórias dos projecionistas, como eles na verdade tinham uma vida muito difícil, eram pessoas muito pouco alfabetizadas, acabavam muitas vezes por se envolver também em distúrbios, às vezes tinham problemas de alcoolismo. Na verdade, esse capítulo acaba por humanizar também esta história e este dispositivo. São pessoas que são muito mal pagas. O próprio António Ferro, a dada altura, intercede, escreve ao Salazar, o secretariado estava sob a alçada do Presidência do Conselho, e escreve a pedir para aumentar as pessoas, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, e porque há uma carestia generalizada, há um aumento brutal do custo de vida e as pessoas vivem com ainda mais dificuldades, não é? E portanto ele pede, por favor, para as pessoas serem aumentadas. É preciso dizer que estes homens viajavam por um país com estradas miseráveis, muitas vezes chegavam tarde às sessões porque tinham de enfrentar as estradas alagadas, com buracos, muitas vezes depois chegavam, os equipamentos estavam avariados porque com os saltos na estrada as lâmpadas do projetor partiam-se, avariavam. Há inúmeras queixas que o SPN-SNI vai recebendo. Entretanto, nos primeiros anos mostram-se filmes alemães, filmes franceses, e a partir do momento em que há a Revolução de Maio, é sobretudo a Revolução de Maio que é mostrado. A partir de 40 fica pronto um outro filme que é O Feitiço do Império, que também é um filme de propaganda explícita do Estado Novo. Neste caso, um filme, se o primeiro era anticomunista, as pessoas às vezes não têm essa percepção, o regime português também era antiliberalismo económico, e é um filme anti-americano e colonialista, e sobre o colonialismo português, e para, de algum modo, dizer que o colonialismo português é um colonialismo suave e muito mais interessante que aquilo que os americanos fizeram nos Estados Unidos com os índios. E, portanto, a história do Feitiço do Império também passa por aí. A partir de 1940, o cineasta do regime, António Lopes Ribeiro, vê aqui uma janela para tentar criar uma produção contínua de cinema mais comercial em Portugal, e surgem as chamadas comédias à portuguesa,
que o próprio António Ferro detesta e que ele a dada altura chama o cancro do cinema nacional, porque diz que se abusa das andotas, das cantiguinhas, mas não se iludam, são também filmes de manutenção da ordem. Há, por exemplo, no Pátio das Cantigas há uma imagem em que aparece, em que as crianças estão e está Salazar e aparece esta frase que eles estão protegidos pelo próprio ditador. E, portanto, não são filmes só de evasão, são também, como aconteceu a dada altura em Itália, filmes, também aconteceu na Alemanha nazi, são filmes de evasão através dos quais se promovem determinados valores do próprio regime. Estes filmes começam também a ser projetados pelo cinema ambulante. A dada altura, as pessoas, quando eu lancei este livro na Cinemateca, houve um senhor que estava um bocado zangado comigo porque projetámos edições do Jornal Português, e já lá chego, e mostrámos o Aniki Bobó, de Manuel de Oliveira. E para este senhor, o Manuel de Oliveira não podia ter feito um filme de regime, mas o Aniki Bobó foi produzido pelo António Lopes Ribeiro, é uma encomenda das produções António Lopes Ribeiro, e não estou a dizer que o Manuel de Oliveira, de algum modo, ele até foi preso pelo regime a dada altura, mas o Aniki Bobó é um filme feito dentro de um caderno de encargos que é o do António Lopes Ribeiro, que era o cineasta do regime e que foi, até à morte dele, um defensor do regime. Eu não sou muito de olhar anacronicamente para o passado e fazer juízos de valor, mas pronto, as coisas precisam de ser conhecidas e explicadas. Entretanto, depois de uma passagem, a dada altura, isso é muito interessante, o Cinema do Povo vai aos Açores, e isso é muito importante porque a dada altura os Açores estiveram quase a ser ocupados pelos aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Há uma viagem de soberania do Américo Tomás, também há uma edição especial do Jornal Português dedicada a isso, precisamente. É preciso mostrar aos açorianos que são portugueses, e depois é preciso também mostrar aos portugueses que os açorianos também são, e na verdade a da altura envia-se o Cinema do Povo para ir a todas as ilhas em que os barcos podem levar à cais que permita que o caminhão do Cinema do Povo desembarque lá e vá mostrar os filmes, e há balanços que dizem que 200.000 pessoas, eu creio que não deveria haver assim tantos açorianos, mas deve ter havido pessoas que repetiram várias vezes as sessões. 200.000 pessoas terão assistido às sessões do cinema ambulante do SPN-SNI. Nesta altura, os filmes que começam também a ser mostrados são também filmes mais regionalistas. É uma altura em que se começa a fazer filmes sobre um homem do Ribatejo, filmes sobre a faina da pesca do bacalhau, e portanto começa a mudar. Entretanto, é preciso dizer que em 48 começa de algum modo, já tinha começado com o fim da Segunda Guerra Mundial, a contestação ao ferro, porque a maior parte dos artistas, a partir do momento em que se conhece também o que foi nacional-socialismo, começam-se a demarcar do regime, e o António Ferro acaba por não conseguir entregar aquilo que tinha prometido ao Salazar, à medida que os artistas se afastam. E em 48 acaba por se organizar uma grande exposição para assinalar a ação do SPN-SNI, mas o António Ferro, creio eu também, já estava ciente que ia sair, que ia ser afastado, e portanto sai com pompa e circunstância a comemorar estes anos todos de política do espírito. Entretanto, coincidentemente, no mesmo ano, arde um dos caminhões de Cinema do Povo, e, entretanto, começa o princípio do fim do próprio dispositivo. Em 53, o segundo caminhão começa a ter avarias sistemáticas dos caminhões ao longo dos anos, e durante a Segunda Guerra também são muito afetados pelas senhas de racionamento de combustível, porque só podiam ser, pronto, toda a gente havia um racionamento, e eles também foram afetados por isso. As avarias no início dos anos 50 são cada vez mais
comuns, mais constantes. Em 53 faz-se um investimento sério para tentar que o único caminhão que circula volte a ser recaustado e volte a trabalhar. É preciso dizer que durante todos estes anos há sempre pedidos sistemáticos das populações a pedirem venham, 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 porque na verdade não havia diversões. No imaginário das pessoas, muitas vezes o cinema ambulante do regime ficou associado a uma coisa boa, popular, e mistura-se muito com o imaginário do cinema ambulante genérico. Havia também os projecionistas que levavam filmes normais, filmes comerciais, e no imaginário das pessoas estas sessões, que eram gratuitas, associavam-se a isto. Não havia uma noção muito clara das pessoas da diferença entre uma coisa e a outra. Entretanto, há um momento nos anos 50 que também parece precipitar o fim de tudo, em que começam cada vez menos a mostrar-se filmes de enredo, filmes que divertiam as pessoas, e começa-se cada vez mais a mostrar os filmes de uma campanha de alfabetização de adultos, que tinha filmes protagonizados pelo Vasco Santana, que não ensinavam as pessoas a ler e que ridicularizavam as pessoas que não sabiam ler, para tentar que as pessoas depois fossem aprender. Só que, de uma maneira paradoxal, em geral não havia recursos e meios de promover a educação para adultos, não é? Portanto, só tínhamos um dispositivo que ridicularizava as pessoas e não tínhamos um dispositivo que efetivamente as educasse e que as ensinasse a ler e a escrever. Para me calar, só duas coisas mais. Para mim foi uma enorme surpresa. A primeira vez que comecei a ver informação sobre o cinema do povo foi precisamente através de imagens. Encontrei os recortes de imprensa que saíram nos jornais como o Diário de Lisboa, como o Diário da Manhã, que era um jornal do regime, no Diário de Notícias, no Comércio do Porto, e fiquei impressionada com o público, a quantidade de pessoas que estava nas sessões deste cinema. É preciso também dizer que me surpreendeu descobrir que o programador destas sessões era um senhor chamado Manuel Félix Ribeiro, que foi o primeiro diretor da Cinemateca Portuguesa, depois do 25 de Abril, que na verdade a raiz da Cinemateca Portuguesa é este dispositivo. Cria-se uma filmoteca, a matriz da coleção de filmes da Cinemateca Portuguesa é a coleção de filmes que é criada para mostrar pelo país e que reúne, eu encontrei várias listagens, sobretudo documentários de propaganda e filmes de propaganda explícita, ficcionais também, do regime. E o Manuel Félix Ribeiro é desde o início o programador das sessões, portanto desenha-as em função daquilo que ele acha que vai ser mais eficiente. É também um dos principais censores ao cinema durante o Estado Novo. Durante o doutoramento eu estudei alguns casos de filmes censurados, sendo que um deles foi o Catembo. O filme ficou no Guinness Book como o filme com mais cortes da história mundial do cinema, e quando publiquei este livro, Manuel Faria de Almeida, que realizou o filme e do qual me tornei amiga, dizia-me: pois é, Carmo, sabe que o Félix Ribeiro foi um dos censores que proibiu o meu filme. E na verdade, o filme Catembo foi só mostrado na Cinemateca 2 vezes, depois do 25 de Abril até ao trabalho que eu fiz, também de recuperação da memória do filme e para a história do cinema que estava a ser feita, precisamente porque o Félix Ribeiro, a dada altura, tornou-se subordinado do Faria de Almeida. Depois do 25 de Abril, o Faria de Almeida foi o primeiro presidente do Instituto de Cinema em Portugal, e a Cinemateca estava sob a alçada do Instituto de Cinema, e portanto o Félix Ribeiro, outrora o programador e censor-mor, torna-se funcionário sobre as ordens do Faria de Almeida, e é então que programa o filme Catembo. O que é curioso no nosso país tem a ver com isto, tem a ver com o facto de, na verdade, lidarmos pouco com as pessoas que fizeram parte da polícia política, com as pessoas que fizeram a censura ao pensamento, aos livros, aos filmes,
Ainda hoje a principal sala da Cinemateca Portuguesa se chama Sala Félix Ribeiro, e isso mostra, eu lancei o livro na Cinemateca e comentava com o atual diretor, que foi meu professor e que é um amigo, dizia-lhe: bem, quando é que vocês mudam o nome da sala? E homenageiam, por exemplo, o João Bernardo da Costa, que apesar de tudo era um cinéfilo que fez um combate antifascista através do movimento católico e dos católicos progressistas, não é? Mas pronto, o tal país dos grandes costumes. A relação disto com o Jornal Português, e para concluir, é que eu própria, quando escrevi os meus primeiros livros, estava longe de pensar, e mesmo num textinho que eu aqui escrevi, estava longe de pensar que o Jornal Português tinha sido amplamente difundido pelo cinema do povo e que chegava também às aldeias mais recônditas do país através deste dispositivo. E, portanto, a dada altura escrevi, porque não tinha outros dados, e é por isso que a investigação está sempre, é um campo em aberto. Escrevi que tinha sido sobretudo mostrado nos centros urbanos, e na verdade não. Depois percebi que o Jornal Português quase sempre, para além dos desenhos animados que eram mostrados, depois era mostrado um jornal português, mais tarde eram mostradas as imagens de Portugal, eram mostrados documentários como os comícios anticomunistas e os tais filmes de ficção durante um primeiro período, e mais tarde, pronto, filmes de alfabetização, desta campanha de alfabetização de adultos. E pronto, vou-me calar. E entretanto vamos ver os filmes, e no final, se quiserem e tiverem curiosidade, podemos conversar um pouco sobre os filmes. Não sei se o Bruno quer dizer alguma coisa sobre o que vamos ver. Pois, não tenho assim grande coisa para acrescentar, mas achei curioso aqui a questão do Félix Ribeiro, pronto, porque eu li o livro, mas ainda não li o livro na totalidade. Por acaso estou a ler um bocado aos saltos, porque pronto, como também tinha dito a Maria do Carmo, como também estou a investigar o Jornal Português para a minha tese, tenho dado a ler mais a parte do Jornal Português e da Revolução de Maio, e portanto não sabia ainda disso. Mas pronto, mas também Vila Franca também sofre desse problema com a nossa ponte, portanto não é só a Cinemateca, não é? Como é que se chama a vossa ponte? A nossa ponte é a Marechal Carmona. Ainda se chama? Ainda se chama. Pronto, ainda temos este fenómeno, não é? Pronto, é assim. Pronto, queria só... não queriam acrescentar alguma coisa? Pronto, não, queria só dizer uma coisa, que é, eu fiz não voltar a palavra, tirei os números dos DVDs para ficheiro, para evitar a troca de discos, pronto, porque eles estão separados, e é uma coisa que eu também queria propor à vossa disposição, que é o seguinte: eu apercebi-me ao longo do visionamento dos diferentes números que havia falhas no som. Pronto, não sei se é o caso destes números, se não. E portanto, eu, a certa altura, eu percebi, isto tem aqui legendas, e meti as legendas, e é curioso, se calhar por causa dos guiões da SPAC, não faço ideia, eles recuperam o que não está no diálogo. Pronto. Não sei se, e portanto eu fiz a exportação, entre aspas, das duas versões. Pronto, portanto, era para perceber se vocês preferem ver a versão sem quaisquer legendas ou se preferem ver a versão com legendas para comatar isso. Mas pronto, como não me lembro de cor se estes números em específico têm esse problema ou não sei o que é que acham. Ou se é indiferente. Pronto, ok. Então vou passar a isso. Só houve um problema nesta versão, que é ele vai buscar uns segundos ao número anterior. Pronto, não estranhem isso. Posso tirar o casaco? Não interfere, para não? Não interfere. Percebi a pergunta ao contrário. Pronto, agora abria então espaço para um pequeno debate. Já pus, mas confirma só se está bem em termos de enquadramento, que eu estava às escuras. Não sei se tem algum comentário, perguntas. Nós acabámos um bocadinho por escolher, pronto, que calhou a ser o último número, também aquele em que realmente se fecha com as obras aqui da construção da ponte sobre o Tejo, não é? Sim. E fizemos um bocadinho um percurso desde o primeiro até ao número 95,
Hoje em dia considera-se que houve 201 números do jornal português por causa dos especiais. Sim. Ok. Sim, sim. Não sabia. E portanto acabaram por ter assim um bocadinho uma panorâmica do que é que foi o jornal. Vê-se, nota-se como o primeiro número é feito com muito cuidado e com a colaboração de uma série de artistas que na altura também fizeram o grafismo, não é? E até acrescentaria eu, se calhar, porque pronto, eu também tenho estado a ver isso no âmbito da minha tese, que é se calhar alguma inspiração bastante clara do cinema soviético, pelo menos ali naquela parte do coraçado. Eu notei um bocadinho isso. Sim, é normal porque o António Lopes Ribeiro, pronto, como o Bruno também eventualmente saberá, e algumas pessoas, a dada altura teve uma autorização especial para ir à União Soviética, não é? E acabou por conhecer o Eisenstein e sobretudo o Vertov, e isso também já era uma influência assumida na Revolução de Maio, que vocês viram recentemente, em que se incluem imagens de atualidades cinematográficas, não é? Nomeadamente no final, com o discurso de Salazar em Braga. Mas sim, este primeiro jornal tem bastante qualidade e acho que ilustra bem um bocadinho o espírito da época e como o regime se tentava posicionar. Tem tudo, desde a visita dos ingleses aos alemães, passando pelos falangistas, não é? É curioso que a dada altura saiu uma biografia de Salazar, muito bem feita, aliás, do Filipe Menezes, em que ele diz que foi temporário, foi uma coisa muito localizada no tempo, o uso da saudação romana. Não foi de todo, o uso da saudação romana foi mantido até aos anos 70 e, portanto, só alguém que não vive em Portugal e que está só nos arquivos a fazer pesquisa fora do país é que pode achar. Ele olhou para um tipo de arquivo e, na verdade, o cinema, que muitas pessoas às vezes camuteiam como fonte histórica, não é? Acaba por ilustrar coisas que alguém pode escrever e que são incorretas. Ele que fez um trabalho apuradíssimo nos arquivos ingleses, sobretudo sobre o regime, acabou por escrever uma coisa que está incorreta e que bastava que ele tivesse vindo a esta sessão para perceber. Pronto, depois há os filmes das imagens de Portugal que mostram ao longo das décadas como a saudação romana foi sempre mantida. Quando eu comecei a ver estas imagens, elas não eram conhecidas, já foi no, acho que foi no início do milénio, não é? Fiquei naturalmente surpreendida por elas, como se calhar alguns de vocês ficaram hoje, a dimensão das manifestações de apoio a Salazar, também a maneira como o Terreiro do Paço se enchia de gente, não é? Isto não é só uma manifestação, há outras deste género, se bem que esta é talvez a mais emblemática. E para mim é também sempre muito impressionante e arrepiante esta questão de ver como o fascismo assumia estas manifestações, não é? E como passado pouco tempo se calhar se renegava que efetivamente elas tinham existido. Há bocado não vos disse, pronto, também para não me prolongar, estes jornais ou as várias edições tiveram qualidade muito variável ao longo de número para número. Isso também teve a ver com a precariedade das pessoas que trabalhavam no jornal. Na verdade, o jornal foi filmado por alguns dos melhores diretores de fotografia do cinema português da altura, nomeadamente o Salazar Diniz, que era muito considerado, mas também o Otávio Bobon, não tão considerado, e a dada altura empregou um dos pioneiros do cinema português, um senhor chamado Manuel Luís Vieira, que nasceu na Madeira, que começou por fazer até cinema de ficção e depois se radicou no continente, onde sobretudo a dada altura trabalhava para o regime a fazer documentários e este tipo de... Ele chegou a estar contratado mesmo pela SPAC. A SPAC era a Sociedade Portuguesa de Atualidades Cinematográficas, que foi constituída especificamente para produzir este jornal português, mas também produziu outro tipo de filmes de propaganda. Mas pronto, eu estou aqui um bocadinho porque as pessoas têm sempre mais dificuldade em falar e em colocar questões. Não sei se querem comentar aquilo que viram. Diga, por favor. Só uma coisinha. Diga. Quem viveu
no tempo do fascismo e que vê agora este filme aqui é só coisas boas. É só coisas boas. Sim. Mas está esquecido nestes documentários as coisas mais péssimas, horrorosas que existiram no 25 de abril. Não, antes do 25 de abril no fascismo. E eu acho que isso é uma lacuna que está. Pois, Mas porque isto é propaganda. Isto é propaganda. Não é uma lacuna. É passado. Era de propósito. O demonstrar só as homenagens, as saudações, montes de pessoas, não sei o quê. Quem passou por ali Sim. sabe perfeitamente que o regime fascista foi uma coisa horrorosa no nosso país. Onde, à custa da morte de alguns amigos, se conseguiu, e não só, todos os que trabalharam para se conseguir um 25 de abril. Mas isto era realmente o propósito, não é? E na verdade, daí eu vos falar deste dispositivo do Cinema do Povo. Imaginem, a maior parte das pessoas que viviam em Portugal nesta altura nunca tiveram a oportunidade sequer de vir a Lisboa. E também desse ponto de vista, o Jornal Português mostra sobretudo a atualidade que se passa nas principais cidades. Lisboa, não é? Coimbra, Porto, quando muito, e depois Braga, mas pronto, também porque tem um lugar central na mitologia. É? Sim, eventualmente mostra-se Monsanto da Beira, mas não se mostra, por exemplo, Vila Franca de Xira é mostrada só esta obra, não? Não, também aparece, não sei se 2, 3 vezes as festas do Couto Encarnado. Isso sim aparece. E é isso, e já agora até acrescentaria, não sei se a Eduarda saberá, eu soube disto, não sei se foi pelo Salazar Vai ao Cinema, se foi pelo outro, que a Eduarda agora vai se espantar com isto, mas tem algum propósito a meu ver, que é o seguinte: Vila Franca foi das poucas cidades que exibiu todos os números do Jornal Português. Pronto. Não sei se a Maria do Carmo tem, digamos, algum conhecimento da história de Vila Franca, se calhar não tem tanto quanto nós, não é? Mas o que é facto é que Vila Franca foi conhecida por uma grande atividade de resistência. Não é? Será que por essa razão também poderá haver este cruzamento, digamos assim, porque o Estado Novo sabia, não é? Como é óbvio. Claro. E se calhar essa é uma forma, digamos, de doutrinar os opositores, não é? Pronto. Eu acho que essa é uma hipótese muito plausível. Claro que depois isto tudo dependia da própria disponibilidade dos empresários de cinema, não é? E se havia cinema também para poder mostrar as próprias atualidades, porque uma das coisas que eu percebi também quando escrevi o Projetar a Ordem é que, pronto, e que também por causa do Jornal Português, quando tive de escrever o textinho para os DVDs, tive acesso um bocadinho à listagem dos cinemas que passaram sempre o Jornal Português e era muito, às vezes variava também um bocadinho com o facto de haver cinemas ou empresários que tinham interesse naquilo, não é? Muitas das vezes isto passava gratuitamente e também é um dos motivos de queixa do diretor da SPAC, não é? Porque eles tinham um bocadinho o propósito, isto é uma coisa de propaganda, era paga pelo secretariado, mas era muito mal pago, na verdade, e eles queixavam-se que os cinemas muitas vezes não tinham interesse em exibir isto, portanto eles não podiam cobrar muitas vezes aquilo que estavam à espera, não é? Porque, pronto, e nem sequer eram obrigatórios, pelo que eu li, não é? Sim, não eram. Passar. Há bocado acho que disse isso, Okay. isso, que não eram obrigatórios, ao contrário daquilo que sucedia em Espanha, não é? Em Espanha não só era o nodo era obrigatório, como também depois não permitiam mostrar jornais estrangeiros. E em Portugal não é, pronto, de facto isto não era obrigatório, e não era obrigatório porque o regime era simpático. Na verdade era porque o regime criava as coisas, mas depois não tinha meios para as alimentar, não é? E portanto era um bocadinho, a dada altura havia quem se queixasse que não se podiam fazer filmes com caravelas de cartão. Acho que foi o próprio Lopes Ribeiro que disse isso, ou se não foi o Ferro. Mas é verdade, o António Ferro, só no 10º aniversário da Revolução
portanto, em 1936, é que conseguiu um orçamento especial de Salazar para conseguir fazer a Revolução de Maio, para conseguir lançar alguns documentários e para pagar a inclusão de apontamentos de atualidades cinematográficos em jornais de atualidades internacionais, a Eclair e do Pathé, porque eles na verdade estavam muito interessados também internacionalmente em projetar estas imagens do regime, mas como aquela senhora dizia, isto é tudo aquilo que o João Canis chamou no filme dele, é uma fantasia, não é? A fantasia lusitana. Tudo isto, na verdade, não corresponde, mesmo em Belém, durante a exposição do mundo português, ou como lhe chamaram as festas do duplo centenário, aquilo é fachada, e na verdade era tão fachada que, por exemplo, muitas pessoas às vezes as pessoas não têm noção. O padrão dos descobrimentos foi construído originalmente em cartão, em materiais precários, estou a dizer cartão, em materiais precários durante a exposição do mundo português. Só quando foram as comemorações henriquinas, no início da década de 60, é que passou a existir este monumento. E agora recentemente houve aquela polémica, porque havia pessoas que achavam que aquilo devia ser de algum modo revisto, e havia quem defendesse, mas é uma coisa tão antiga. Não, o padrão dos descobrimentos não é uma coisa muito antiga e realmente foi construído um bocadinho com um desígnio, não é? É óbvio que eu também, nem sequer vou lançar esse debate se devemos estar a destruir os monumentos e aquilo que é a nossa história. Pronto, e eu também pessoalmente acho que as coisas têm de ser integradas e explicadas, não é? Elas existem, por exemplo... Sim. E tal como eu acho, por exemplo, como o jardim que é referido, quando é mostrado num determinado número, a inauguração da secção colonial da exposição do mundo português, tem, quanto a mim, eu acho que deve ser mantido, tem a ter um centro interpretativo a explicar a que é que aquilo corresponde, porque ainda hoje estão lá as marcas daquilo que foi a exposição colonial, não é? Sim. E portanto eu acho que estas coisas têm de estar hoje cauteladas, integradas, e naturalmente que hoje em dia há muitos afrodescendentes que radicalizam e acham que aquilo não devia lá estar de todo, e eu francamente acho que deve estar, tal como em Espanha houve esse debate, por exemplo, quando houve a questão da destruição ou não de praças de touro, em que foram fuziladas pessoas. Por exemplo, a Praça de Touros de Badajoz foi destruída a dada altura. E há um livro muito importante que foi feito pelo Mário Neves sobre a chacina de Badajoz, um livro que foi proibido, e as reportagens dele... Não, o livro não foi proibido, as reportagens dele foram proibidas, e há uns anos a Casa de Imprensa publicou um livro que agora também acho já não está em circulação, deve ter escutado. Mas havia um debate em Espanha sobre a destruição destes espaços de memória, em vez de estarem de algum modo identificados como um sítio em que se passaram coisas horríveis e que, quer dizer, não se destruíram os campos de concentração. Sim, a dada altura tive, por exemplo, no campo de concentração do Tarrafal. É um sítio horrível, é um sítio absolutamente tenebroso, e qualquer pessoa que lá vá sente a energia horrível que aquele sítio passar. Já é É horroroso, então estar lá, aquilo tem um peso e miasmas, não é? E não se pode destruir a frigideira, creio eu, não é? As pessoas têm de ter... E hoje em dia eu acho fundamental, por exemplo, a existência de um espaço como o Museu do Aljube, e sobretudo um trabalho que ela foi muito contestada quando foi para lá, mas eu acho que ela tem feito um extraordinário trabalho de abertura do museu às pessoas comuns, que é o trabalho que a Rita Rato tem feito. E portanto... direito e o gosto por conhecer, mesmo que seja uma coisa horrível, mas vamos então explicar o que é que se passou, não destruir o local. Eu acho isso. Não, é apagar a nossa memória e a nossa história. Levantou-me uma dúvida. Sim. Foi na festa dos tabuleiros do mar. Eu não fazia ideia que os rapazes iam vestidos de preto com chapéu, que agora não é nada assim. Mas eles disseram que a praça tinha a Igreja da Misericórdia. E eu vou pesquisar, porque aquilo não se chama Igreja da Misericórdia hoje. É a Igreja de São João Batista. Achei estranho, possivelmente naquela altura
da misericórdia. Olha, Ou pode então não ser. alguém- Pode não ser. Olha, sabe que uma das coisas que muitas vezes acontece, isso aconteceu, por exemplo, com os filmes coloniais que às vezes eram feitos, havia muitas vezes erros. E isto também tem a ver com o centralismo de como isto era feito. As pessoas muitas vezes que escreviam os textos não conheciam e escreviam. Exatamente, porque isso aconteceu muito com filmes coloniais que eu estudei, feitos em 28, 29, e que depois, quando estrearam nos cinemas em Lisboa, depois houve críticas relativamente ao desconhecimento que os próprios intertítulos denotavam. Tanto que depois, quando houve uma nova missão cinematográfica às colónias, chegou-se a convidar um antropólogo, o Elman da Cunha Vaz, para escrever as narrações, porque ele, como antropólogo, já não daria tantos erros, porque a outra missão foi muito criticada pelas asneiras. Portanto, é muito possível aquilo que está a dizer. A fachada da Igreja da Misericórdia não é aquela. Aquela ainda lá está. A igreja. A fachada é completamente diferente. Esta é a Igreja de São João Batista. E vocês foram relativamente poupados às piadinhas fáceis, mas, por exemplo, esse número, essa atualidade que está a referir, é uma daquelas que ainda tem estes apontamentos em que se compara a beleza das raparigas, dos tabuleiros e dos monumentos erigidos. Mas o jornal português está atravessadíssimo destes comentários sobre as mulheres e... Muito pomposo o discurso. Também, E sim. muitas vezes do próprio António Lopes Ribeiro. Sim. Da própria narração. Diga. Aquela história que há bocado foi passado tudo em Vila Franca. Eu não sabia disso, estou agora a saber disso. Também não. Mas No cineteatro. Não é? não era o cineteatro, era o antigo cinema que agora onde é o centro comercial do outro lado, onde é a caminhonagem. Era o cinema velho. Ok. Eu já não me lembro. Peço desculpa da sou falha. antigo, mas não me lembro. Sou da idade da ponte, mas não me lembro. Já apanhei este. Mas era natural que o dono do cinema passasse porque era um fervoroso defensor do Estado Novo e da... Portanto, era muito natural que passasse. E havia aqui uma grande disputa. Por exemplo, estávamos a ver a visita do Salazar ao Franco, a única saída de Salazar de Portugal. Não é? Exatamente. Sim. E com o embaixador Teotónio Pereira, Aham. Pedro Teotónio Pereira. Pedro. O Pedro Teotónio Pereira era casado com a irmã do Zé Palhas, digamos, o colaborador mais importante, o homem que criou, foi presidente da Câmara e foi um elemento fundamental aqui do Estado. Portanto, há uma série de coisas ali que aparecem. Por exemplo, a história da ponte. Há de haver um jornal, imagino eu, que há uma manifestação impressionante no Terreiro do Paço de agradecimento ao Salazar antes de se construir a ponte. Vão as forças vivas todas de Vila Franca e daqui do Ribateiros todo. Agradecer quando ele decide fazer a ponte em Vila Franca. Portanto, há uma manifestação, com certeza não tão grande como aquela, não é, do agradecimento ao Salazar, porque é o fim da guerra, não é? Porque também não era só agradecimento Mas há ao outra Salazar. também pela paz, curiosamente. Pela paz e para a afirmação que Eles faziam o quê? eles estavam à rasca. Exato. Porque eles estavam aflitinhos, percebes? Porque na altura, aquilo era na altura conhecido como o fim da guerra e as democracias é que tinham a guerra. Exatamente. Daí aquele grande discurso que ele faz do equilíbrio, os equilíbrios entre os ingleses, eles eram amigos de todos e não sei o quê. Sim. Porque, não é? Há uma série de pormenores. Aqui Vila Franca era uma coisa muito disputada. Ela é um bocadinho mais velha que eu. E é uma Só um mulher- bocadinho. É uma mulher de luta, Aham. é uma figura de Vila Franca, não é? Da oposição. E ela, enfim, conhece coisas melhores que eu, evidentemente, e eu também. Mas a Vermelha, a tal Vermelha, que ele fez o filme dele, não é? Que era o nome que aqui dava aqui ao Conselho, tinha a ver com essa história. Claro que era tudo muito disputado. Claro. Por exemplo, um menor engraçado. Quando o Salazar desce ali no Cais de Vila Franca com aquele pontão de ferro para apanhar o barco para ir visitar as obras da ponte, a única casa que aparece é a do Chico Alemão. Pois. Ora, o Chico Também não Alemão percebi disso. era um elemento do Partido Comunista, mau influenciador. Então, e
daquele mesmo caixa saiu as viagens com o Renol e com o Cunhal e com essa gente toda, não é? Portanto, há uma série de coisas, contradições. Sim, sim, Aham. sim. É. Agora um pequeno pormenor. Diga, Eu diga. não julgo tanto. Eu, por acaso, pareceu-me que quando fazem homenagem ao Presidente da Câmara de Lisboa, Sim, ao Duarte Pacheco. Então, Duarte Pacheco. ao Duarte Pacheco, Sim. e depois aparece um administrador de Sim. Lisboa, porque é o O governador Civil. e ao lado está um outro oficial, que era o Spínola. Eu Aham. que era o Spínola. Eu por acaso isso não reparei. Não, aliás, o Spínola tão novo nem sequer saberei. Mas era a cara dele. Era. Se vira, isso Mas também, tenho certeza que está. mas também aí se repararam, por exemplo, pronto, isso é outra das Não coisas. surpreende nada o Spínola. Sim. Não, Claro. tal como não surpreende a questão do Henrique Galvão, não é? Porque que também ouviram o Henrique Galvão, ele foi a pessoa que organizou nas comemorações do duplo centenário a secção colonial e tinha sido a pessoa que tinha organizado a exposição colonial do Porto. Durante anos escreve uma série de livros em que fala dos africanos como selvagens e lança um bocadinho aqueles mitos também relativamente a serem antropófagos, não é? E depois mais tarde é a pessoa que lidera o dia de Santa, e de repente já é um perigoso comunista, não é? Pronto, e na verdade para mim há uma série de figuras assim, olha, aqui nunca é mencionado, mas por exemplo eu da altura li a correspondência entre Humberto Delgado e Salazar e não sou toda uma fã da figura, não é? Porque na verdade era um homem que queria subir rapidamente e que estava a ser detido na sua trajetória ascensional, não é? E portanto, para mim, batizarem o nosso aeroporto com o nome dele, passou-me assim uma. Pronto. Mas em relação a isso, Sim, diga. eu sei, e muita gente sabe com certeza, não é? Que ele foi avisado que não devia ir àquele encontro. Sim, sim. Humberto Delgado. Humberto Delgado. Sim. Mas ele insistiu Pois. e coitado, lá ficou. Não é? Pois. Mas ele foi prevenido que Que não deveria ir. Mas pronto, em Portugal criam-se assim também uns mitos exacerbados, não é? E às vezes escamoteia-se. Agora, uma das coisas, o Bruno está a estudar o jornal português e uma das coisas que eu aprendi, a primeira vez que eu trabalhei o jornal português, eu não conseguia muitas vezes ler o que é que estava por trás das notícias e cada vez que fazemos estas conversas aprendo coisas novas e eu acho que por trás destas imagens que o regime impunha, há uma camada de histórias que precisa de ser de algum modo. Sim, porque não estão, de facto. Porque é que eles escolheram noticiar isto? Por exemplo, o Egas Muniz ganhou o Prémio Nobel durante o período do jornal português. Não foi notícia no jornal português. Não é? Porquê? Porque é que ele... Sim, mas exatamente. Eu, a dada altura, quando andava a ver o jornal português, estava um espanhol precisamente a fazer uma pesquisa e a ver mais ou menos os filmes da época, precisamente porque tinha este espanto. Ele é que me chamou a atenção para isto, como é que Portugal só tem um prémio Nobel e isso é escamoteado pelo próprio regime, não é? Porque andava a ver um bocadinho estas coisas. Portanto, muitas vezes aquilo que está ou que é mostrado, para cada uma das coisas que é mostrada, abrem-se não sei quantas perguntas sobre o que é que não estava a ser mostrado e porque é que não estava a ser mostrado. E muitas das vezes, em determinados períodos em que a contestação foi maior, porque é que determinado tipo de notícias aparecem. Precisamente, há pouco referia isso, há momentos de uma enorme contestação também social por causa das dificuldades que as pessoas estavam a viver, porque tinha havido tentativas, por exemplo, é sempre escamoteada a tentativa de assassinato de Salazar, é completamente escamoteada, não é? E, portanto, há assim uma... Exatamente, portanto, essas coisas não existem, não é? Ao mesmo, enfim...
E o jornal português escolhe ignorar uma série de coisas. Por exemplo, há estas referências à guerra quando somos visitados, entre aspas, pelos navios de guerra, mas nunca se mostra a Segunda Guerra Mundial, nunca há imagens da Segunda Guerra Mundial. Os Snowden mostraram de uma maneira selecionada, não é? Seletiva, mas o jornal português nunca mostra, exceto e aborda notícias que se passam no estrangeiro. Para além desta de Sevilha, um encontro em que o Chamberlain vai à Itália a convite dos fascistas italianos e ainda vão conversar lá há algum tempo, e é porque realmente aquilo tem um valor histórico e foi cedido e era de Borla, não é? Não sei. E o Chamberlain era um pacifista que deixou o Hitler, não é? Também tinha essa marca. Exatamente. Para apreciar aqui pelo Salazar. E, portanto, para quem eventualmente... Eu, ao longo dos anos, a minha camada de compreensão do jornal português tem aumentado à medida que a minha cultura também tem melhorado e tem sido... Pronto, vai-se acrescentando, e a quantidade de leituras que se podem fazer são grandes. É, porque pronto, é questão mesmo de propaganda, não é? Está lá a construção toda, não é fácil se calhar chegar a tudo. Diga. Por causa do Delgado. Também está ligado à Vila Franca também. Morou em Vila Franca. O pai dele foi administrador, no tempo dos administradores, não é? Do Fasco, que era gerente, mas já não sei, aqui em Vila Franca. Ele viveu cá quando era novo. E a ligação é essa, portanto, do Delgado, pai, que era o Delgado, não é? Havia dois candidatos, era o Crescente, não é? Que é o Arlindo Vicente, isto, não é? Crescente é nome do Salazar e da Unidade. Esse nome do Delgado. Vamos lá ver. O Delgado era muito depreciado por muita parte, muita oposição, fundamentalmente pelo Partido Comunista, que tinha um candidato apoiado, que era Vicente, mas também muitos republicanos, por causa dessa proveniência. O mais jovem general, foi o Salazar, fez questão que eu fosse aos 29 anos, não estou a era general. Agora, aquele homem que tinha coisas completamente malucas, não é? Ao mesmo tempo foi um símbolo de resistência fundamental. Eu que não apanhei isso, porque era muito pequeno, deve-se lembrar muito bem da candidatura, daquela candidatura, foi fundamental. Eu lembro de Vila Franca, eu lembro de estar em pânico, com a minha mãe cheia de medo, porque as ruas, eu moro aqui na rua principal, quando passou o Delgado, eram as ruas cheias de gente, e a minha mãe custou para baixo, a tremer, cheia de medo, e eu também cheio de medo, não é? Por causa dela, que era puto, tinha 6 anos, a ver passar o Delgado com a rua cheia de gente. Quando foi as eleições, Vila Franca, a nível de conselho, votaram muito no Humberto Delgado. E foram os cortes, não é? Exatamente. Vila Franca Sim. votou imenso o Humberto Delgado. Porque as pessoas tinham essa expectativa. Mas, por exemplo, eu pessoalmente também tenho uma espécie de... Mas o Delgado não é eu, mas é... Não é o que ele simboliza. Tal como, por exemplo, eu pessoalmente tenho uma aversão imensa ao Marcelo Caetano, porque a dada altura, mesmo nas imagens de Portugal, vejo as imagens de alegria e de esperança quando o Marcelo Caetano substitui Salazar e vem aquela história da primavera marcelista, não é? E ele inaugura um modelo de governo, pelo menos na relação com o povo, que é a americana, não é? Ele nos carros descapotáveis a saudar o povo como se fosse o Kennedy. E para mim aquilo magoa-me ainda mais, porque o Salazar era mesmo aquele bota de elástico e as pessoas não havia esperança possível. O Marcelo Caetano, naquele jeito dele, a dada altura, alimenta a esperança das pessoas, e há uma série de áreas, nomeadamente em relação, por exemplo, à questão do colonialismo, não há melhorias nenhumas em relação ao salazarismo, pelo contrário. Ele vai lá, ao contrário do Salazar, ele vai lá. Vai às colónias. Vai às colónias, mas pronto, na verdade... Vai aumentar a Portugalidade. O que ele vai fazer é também abrir aquilo aos americanos e a uma série de empresas. Pronto. Os americanos apoiavam. É que o Salazar era antiliberal, não é? Era antiliberalismo. E com o marcelismo há uma abertura completamente às empresas e cabarabá só. Então aquela questão da exploração do petróleo em Angola está completamente entregue aos americanos, não é?
E, portanto, quer dizer, aquilo que as pessoas simbolizam e depois aquilo que efetivamente dão e trazem é tremendo, não é? Também estamos a falar de Humberto Delgado, é óbvio que não é comparável, mas o Norton de Matos... Não, agora o que eu queria falar, não é comparável aquilo que foi o Norton de Matos, mas o Norton de Matos era tudo menos uma flor que se cheirasse, e a dada altura também era um candidato que surgiu da oposição, não é? E que também trouxe algum... Ele era... A certa altura era mais colonialista. Exatamente. O próprio São Exatamente, porque ele era um homem que queria uma... Lisboa era Sim. uma tentativa do Norton de Matos, achava que a capital do Império, que era uma coisa, uma grande revolução, Devia mudar para lá. Tal como tinha acontecido a mudança da corte para o Brasil, agora mudávamos tudo para Angola. também era uma sui generis portuguesa, não é? Também queríamos a capital do Império. Completamente. Mas pronto, criam-se estes mitos, estas mitologias, e o que eu sinto é que às vezes há muito trabalho para fazer mesmo ao nível da historiografia em Portugal, não é? Eu acho que agora há uma geração de historiadores que têm uns 30, 40 anos. Claro que vocês já tiveram aqui o Fernando Rosas, que tem feito um trabalho notável, mas eu acho que a história portuguesa ainda está muito por fazer. E há agora, por exemplo, a história do papel das mulheres na luta antifascista está muito por fazer neste país também. A revalorização. E, por exemplo, eu pessoalmente sou uma grande apreciadora do trabalho que a Susana de Sousa Dias tem feito também na revalorização da história das pessoas, das pessoas que fizeram uma luta antifascista sem serem as grandes figuras de nomeada, não é? Portanto, a Susana de Sousa Dias é que, a dada altura, abriu um bocadinho o campo para que se pudessem ouvir as pessoas que foram presas e torturadas pela PIDE sem serem as pessoas que iam à televisão, não é? E, portanto, essa história, a chamada história dos vencidos, entre aspas, como lhe chamou o Walter Benjamin, é uma coisa fundamental e que eu creio que ainda há muita coisa por fazer neste país, precisamente para pôr em contracampo a este tipo de imagens. E eu, às vezes, também me perturba a maneira, por exemplo, eu há bocado falava do Fantasia Lusitana do João Canijo. É um filme que, quando surge, traz de volta aos olhos das pessoas imagens da ditadura. E eu tenho uma relação complicada com o filme. Porquê? Porque eu acho que há uma fetichização dessas imagens. Eu acho que muitas pessoas não têm a percepção do que é que foi a ditadura e olham para estas imagens do Terreiro do Paço e ficam fascinadas e tomam a nuvem por Juno. Um dos exemplos que eu costumo dar sobre como é que eu acho que a fantasia lusitana pode ser complicada é o João Canijo usa imensa ironia. E eu acho que a ironia pode ser realmente uma grande arma. Só que onde há desinformação ou falta de informação, a ironia não funciona. E aquilo que se passa é que eu, a dada altura, encontrei a Fantasia Lusitana, o filme quase todo, num site de fascistas italianos, dizendo isto são as imagens de Portugal durante o período da ditadura. Portanto, aquilo facilmente é usado ou mal usado por pessoas mal intencionadas como um retrato daquilo que era o Portugal do Estado Novo. E precisamente era aquilo que nos dizia: isto não é a verdade, isto não é a realidade que eu conheci, não é? Mas são feitos filmes que pegam nestas imagens e que brincam com elas e que se limitam a fazer humor e que não fazem aquilo que a Susana de Sousa Dias faz, que é contar a história efetiva da opressão, da dor, do sofrimento que o regime criou. É complicado, quanto a mim. É óbvio que eu não questiono. Eu acho isso. E também acho, há muito por fazer, e eu acho francamente que a história continua sempre muito a ser feita nos grandes centros. E há uma história, eu comecei por ser jornalista na imprensa regional, quando andava ainda na faculdade, e sempre fui uma grande defensora do papel da imprensa regional. E durante muitos anos, já quando era académica, escrevia gratuitamente no único jornal que, a dada altura, não era propriedade de uma empresa, que era o Diário do Alentejo. E fazia-o por uma questão política, porque achava que o Diário do Alentejo tinha um papel naquela região. Eu sou alentejana e achava que o Diário do Alentejo
tinha um papel importante na manutenção e na sustentação de um determinado tipo de espaço público no nosso país, não é? E eu acho que, tal como a imprensa regional é fundamental para as pessoas perceberem como é que de facto se vive no nosso país, porque não é aquilo que passa de certeza nos noticiários da televisão, não é? Tal como é assim, eu também acho... Eu não vejo televisão, portanto, eu só vos posso dizer que já não vejo televisão há alguns anos e procuro as notícias noutros sítios. Mas eu acho que também do ponto de vista da história e da sociologia que está a ser feita, eu acho que cada vez menos podemos estar só fechados em Lisboa ou no Porto ou em Coimbra a fazer essa história, pois os arquivos municipais, as memórias das pessoas que viveram determinado tipo de histórias no Alentejo, por exemplo, agora a Maria Alice Samara, que foi aluna do Fernando Rosas e que, aliás, ele tem uma filha com a Maria Alice, tem andado a fazer a história das cooperativas no nosso país. É uma história absolutamente fundamental, porque ainda há muitas pessoas que estão vivas e que podem contar a história das cooperativas em Portugal, não é? E de certeza que isso não se faz a partir dos arquivos em Lisboa, faz-se também com a memória das pessoas que participaram nas cooperativas. Eu era criança e pronto, o meu padrinho estava ligado a uma dessas cooperativas e até para mim, que ia de Lisboa para o Alentejo, era óbvio, era notório que era uma realidade completamente distinta daquela que eu conhecia na cintura urbana, mas meus pais eram operários, era completamente distinta da realidade que eu conhecia do operariado da cintura industrial de Lisboa, não é? Mas é por isso que estas histórias... E também, confesso, também acho que é cada vez mais importante que a história e a sociologia, seja lá aquilo que for, sejam cada vez mais feitos por pessoas que vieram de outros meios sociais que não os privilegiados, porque eventualmente essas pessoas têm uma consciência maior de que as coisas não são de privilégio de classe, não é? Porque é muito fácil fazer história a partir dos gabinetes e, sobretudo, quando os gabinetes estão todos muito bem mobilados. Pois isso é chamado também a teoria e depois na prática. Sim, é muito importante. É importante a dada altura conhecer precisamente as histórias de pessoas como a senhora. Em que me lembro perfeitamente, mesmo ao pé da minha casa, era a praça dos trabalhadores rurais. E depois iam os senhores da Jorna. Da Jorna. Lembro-me perfeitamente. Era ali bastantes homens, coitados, à espera que venham lá os caseiros e não sei Escolher. E escolher, exatamente, os mais novos. E muitos deles iam para trás Já agora sem ter hipótese. Claro, já agora deixem-me-vos contar em relação ao Cinema do Povo e para verem que as pessoas não iam ao Cinema do Povo também só porque queriam ou para se divertir. A dada altura, por exemplo, em relação a uma das sessões de Cinema do Povo, os filmes estavam a passar, estavam em péssimas condições e as pessoas queixavam-se que não se iam, de algum modo há sinais de que as pessoas não se vão embora, porque aquilo é uma ação organizada pela Casa do Povo e as pessoas têm de ficar lá até ao fim a marcar a presença. Exatamente. Exatamente. E quando não havia trabalho para todas as pessoas, não é? E quando as pessoas também eram compulsivamente, tinham de ser da Casa do Povo porque senão não tinham trabalho, não é? Esta é toda uma história que as pessoas às vezes, pronto, não têm a percepção ou não têm a sensibilidade, não têm a noção até que grau é que o medo de existir, não é? Estava entranhado nas pessoas. Pois, claro. Mas a Hannah Arendt, que era, pronto, ela não se definia como filósofa, mas era uma pessoa que trabalhou em filosofia política e escreveu sobre isso. A Arendt, a dada altura, diz, na obra dela sobre o totalitarismo, diz que só ao princípio é que as ditaduras precisam de propaganda. Depois, a dada altura, não é preciso porque funciona o terror. Exatamente. Este é o princípio.
exatamente. Medo de não ter trabalho, medo de não poder dar de comer aos filhos. E é por isso que, por exemplo, há histórias incríveis como aquelas que têm sido feitas, por exemplo, sobre o movimento, a organização dos mineiros em São Domingos, não é? E como é que em plena ditadura as pessoas conseguiram fazer a resistência que fizeram, muitas vezes passando fome e entregando os filhos a famílias que pudessem tratar dos filhos, porque era preciso fazer aquelas greves e fazer aquela resistência, não é? Pronto, a conversa está interessantíssima, mas de facto não podemos estar muito mais. Eu queria só rematar aqui com uma coisa a propósito daquela questão das contrariedades. Por isso é que fui buscar ali este do Salazar vai ao cinema. Porque eu ainda não vi este detalhe, portanto ainda não me apercebi disto. Mas o que aqui a Maria do Carmo fala a propósito do número 7, que é a outra manifestação que existe para o Salazar, em 37, é que, portanto, o que está aqui referido é o seguinte: a multidão é alinhada pela polícia durante o discurso do Presidente do Conselho, porém, num plano mais aberto, pode-se observar um civil sendo levado por um militar. Pronto. E, portanto, é esta questão que eu quero ir ao detalhe para também encontrar isto, não é? Porque como é que uma Câmara encontra isto, não é? E há um pedacinho da manifestação na Praça do Comércio em que se vê um elemento masculino de chapéu e as pessoas a afastarem-se dessa pessoa. Eu tive a impressão, assim, o que é que será? Se calhar um PID. E só pode ser. Alguém se tentou afastar, talvez porque estava a falar de alguma coisa, e era melhor não estar muito perto. Lá está, as tais coisas dos detalhes que é preciso ver as diferentes camadas. Era preciso ver. Também tem uma muito boa. É só depois fazer uma Está bem, mas Não, diz. não, é só uma das manifestações que houve aí contra o regime, que apareceu, e tu, nessa altura tu já eras É dos cavalinhos. já eras os cavalinhos e aquilo tudo. Na esquina, no lado da Câmara, não é? Depois há a esquina daquele prédio mesmo em frente. Sim, do igual. Eles começaram a bater em toda a gente e acabaram por dar também num PIB. Essa foi E deram um rolo de justiça poética, portanto. é da União Nacional, também o rolo. O gajo tinha uma pera e tal, tinha uma e a malta a dizer, dá. Justiça poética. Que eu queria dizer que Diga. que não é bem no seguimento, mas é o que disse há bocado, que é a história destes jornais. Há uma coisa interessante que eu já não conheço jornais, não é? Mas apanhei, por exemplo, as atualidades francesas, que depois também era uma como é que se diz, uma pré-apresentação dos Sim, antes dos filmes. Não é antecipação. Não, o programa incluía sempre. Sim. Sim, não era bem um preâmbulo, não era bem um preâmbulo. Fazia parte do programa. Era completamente independente dos cinemas, aqui no nosso e noutros. Sim. Que aquilo era relatado e traduzido também por um homem de Vila Franca, já agora um homem do neorrealismo, não é? O Jorge Reis, sim. O Jorge Reis, que era o que fazia a locução em França, que é um homem que teve cavado aqui para fora, que escreveu uma tese aos anos, não é? E era um homem daqui. Como muitos tiveram cavalo. Ele foi um dos que também teve. Mas quer dizer, era um documentário que era feito em França, era o Pinot, era a França golista, aquilo não era também uma coisa que confrontasse muito. E claro que já era ainda do tempo do Salazar. Quando o Salazar caiu da cadeira, em 68, eu já tinha 17 anos, já me lembro muito bem. Já tinha consciência. Com as atualidades francesas. Sim. Mas olha, ainda em relação a isso da questão das atualidades francesas, há uma historiadora francesa, que é a Sylvie Lindbergh, que tem trabalhado também sobre as atualidades francesas e também pôs um bocado a nu como as próprias atualidades francesas criaram mitologias em França. Por exemplo, depois apagaram nomeadamente o colaboracionismo francês, não é? Exatamente. E o antissemitismo. Não é?
Agora eram todos amigos dos judeus, mas na verdade, a dada altura, eu durante a faculdade tinha um professor que se ria sempre connosco disto. A dada altura, depois do 25 de Abril, por causa desta questão da pornografia e da liberalização deste tipo de coisas, havia na Baixa uma série de quiosques em que se vendia um livro do... como é que ele se chama? É um sociólogo francês muito importante que a dada altura escreveu um livro sobre um rumor antissemita que surgiu em Orléans. Ele é um daqueles franceses fundamentais e agora está-me a esquecer o nome. Então, em Portugal, a editora, para aquilo ter saída, pôs umas raparigas assim muito pouco vestidas na capa e aquilo vendia-se nos quiosques onde os marinheiros iam comprar aquilo e, coitadinhos, eles depois apanhavam como a tese um daqueles sociólogos franceses puros e duros. Mas pronto. Pronto, muito obrigado então a todos pela presença, Obrigada, boa noite. em especial da Maria do Carmo. Sim, sim. Diga. E é mais dedicado ao José. Eu também, quando foi da inauguração da ponte, eu vim assistir. Eu adorei. Tá. Se calhar aparece ali às tantas. Ok. Eu vim da Banquera com os meus pais. As pessoas tinham E nunca me curiosidade. esqueci. E vim assistir à inauguração da ponte. Porque era um grande acontecimento. Pois porque exato, estava a fazer confusão porque ali ainda é construção. É isso. A vista económica, a ponte era fundamental. Sim. Era a primeira ponte sobre o Tejo. Sobre o Tejo. A primeira ponte, a outra era e de facto, foi, do ponto de vista económico, Sim. por isso é que o agradecimento todo, mas toda a gente agradeceu também, mesmo os antigos. Sim. Pronto, obrigado então. Em setembro estamos de volta com a nossa atividade de Cineclube, com a mostra de cinema português, o Imagens do Tejo, portanto até lá. Até que